Segunda Crônicas, capítulo 17. Josafá, filho de Asa, foi o seu sucessor e se preparou para a guerra contra Israel. Ele colocou grupos de soldados em todas as cidades fortificadas de Judá e guarnições na terra de Judá e nas cidades de Efraim que Asa, seu pai, havia conquistado. O Senhor esteve com Josafá porque, nos seus primeiros anos, ele andou nos caminhos do seu antepassado Davi. Ele não adorou o Deus Baal, mas seguiu o Deus de seu pai e obedeceu aos seus mandamentos e não seguiu as práticas de Israel. Por isso, o Senhor fortaleceu a posição do reino de Josafá e todo o povo de Judá lhe dava presentes, de maneira que se tornou muito rico e também muito popular. Josafá era corajoso em seguir os caminhos do Senhor e ainda derrubou os altares dos deuses estranhos que havia nas montanhas e destruiu as imagens de Aserá. No terceiro ano do seu reinado, ele enviou importantes oficiais do governo como Beni-Raim, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías para ensinarem nas cidades de Judá. Também seguiram os seguintes levitas: Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias, e os sacerdotes Elisama e Jeorão. Eles foram por todas as cidades de Judá, levando cópias do livro da lei do Senhor, a fim de ensinarem as Escrituras ao povo. Então, o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos vizinhos, de maneira que nenhum deles declarou guerra ao rei Josafá. Alguns dos filisteus chegaram a levar presentes a Josafá, além de pagar uma taxa em prata todos os anos. Os árabes deram 7.700 carneiros e o mesmo número de bodes. Dessa maneira, Josafá foi se tornando cada vez mais forte e construiu fortalezas e cidades para depósitos em toda a terra de Judá, onde guardava grande quantidade de mantimentos. Ele também tinha um exército valoroso em Jerusalém. Esta é a lista dos oficiais de acordo com os grupos de famílias. De Judá, líderes de 1.000, 300.000 soldados de Judá estavam sob o comando de Adna. Depois dele em comando, vinha Joanã com um exército de 280.000 homens. Depois vinha Amazias, filho de Zicri, um homem totalmente dedicado a Deus, com 200.000 soldados. De Benjamim vieram 200.000 homens armados com arcos e escudos, sob o comando de Eliada, um guerreiro valente. Depois dele vinha Josabade, com 180.000 homens treinados para a guerra. Esses eram os soldados que serviam o rei, fora aqueles que ele colocou nas cidades fortificadas em toda a terra de Judá. Segunda Crônicas, capítulo 18. Mas o rei Josafá, muito rico e honrado, aliou-se a Acabe, rei de Israel, por intermédio de laços de casamento. Alguns anos mais tarde, ele foi a Samaria visitar o rei Acabe, e Acabe abateu um grande número de ovelhas e bois para receber Josafá e seus ajudantes. Depois pediu ao rei Josafá que se ajuntasse a ele com os seus soldados a fim de atacarem Ramote-Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá: "Você vai comigo combater contra Ramote-Gileade?" Josafá respondeu: "Sou como você e meu povo é como o seu povo. Lutaremos juntos com você. Contudo, é melhor que primeiro consultemos o Senhor." Então, o rei Acabe reuniu 400 dos seus profetas e perguntou a eles: "Devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não?" E eles responderam: "Sim, pois Deus lhe dará uma grande vitória." Josafá, porém, não ficou satisfeito e perguntou: "Será que não há aqui mais algum profeta do Senhor a quem podemos consultar?" "Bem", disse-lhe Acabe, "há um profeta por intermédio de quem podemos consultar o Senhor, mas não gosto dele, porque nunca profetiza coisas boas para mim, só coisas ruins. O nome dele é Micaías, filho de Imlá." "Ora, não fale dessa maneira", disse Josafá. "Vamos ouvir o que ele tem a dizer." Então, o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e ordenou: "Depressa, vai e traga-me Micaías, filho de Imlá." O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos com as roupas reais, num lugar perto da porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando diante deles. Um deles, Zedequias, filho de Quenaaná, fez para essa ocasião chifres de ferro e disse:
o Senhor diz que o rei irá ferir os sírios com esses chifres até que eles sejam destruídos. E todos os outros concordaram, dizendo: Suba a Ramote-Gileade e você sairá vitorioso, porque o Senhor entregará esta cidade nas mãos do rei. Um mensageiro que tinha ido buscar Micaías disse a ele: Todos os profetas estão dizendo que o rei vai vencer a guerra. Espero que você concorde com eles e dê ao rei uma palavra favorável. Micaías, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor, o que meu Deus disser, isso falarei. Quando chegou diante do rei, ele perguntou a ele: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? E Micaías respondeu: Com toda certeza, podem ir, a vitória é certa. Mas o rei disse a ele: Quantas vezes eu tenho de dizer a você que fale somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías lhe falou: Na visão que eu tive, vi todo Israel espalhado pela montanha como ovelha sem pastor, e ouvi o Senhor me dizer: Esses homens não têm líder, mande todos para casa em paz. Eu não lhe disse? Disse o rei de Israel a Josafá: Ele nunca profetiza coisa boa a meu respeito, apenas coisas ruins. Ouçam a palavra do Senhor. Continuou Micaías: Vi o Senhor sentado no seu trono, cercado com todo o exército celestial à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor falou: Quem é capaz de enganar Acabe, o rei de Israel, para que vá à guerra contra Ramote-Gileade e seja morto ali? Houve muitas sugestões, mas, por fim, um espírito se apresentou diante do Senhor, dizendo: Eu sou capaz de enganá-lo. De que maneira? O Senhor perguntou a ele. Ele respondeu: Eu serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: Isso dará certo. Vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses seus profetas, quando na verdade ele decidiu fazer o contrário do que eles estavam dizendo ao rei e decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Quenaná, caminhou até Micaías e lhe deu um tapa no rosto. Você é mentiroso! Gritou Zedequias. Quando foi que o Espírito do Senhor saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu: Você descobrirá quando você esconder-se num quarto interior. Peguem este homem e levem-no de volta a Amon, governador da cidade, e ao meu filho Joás. Ordenou o rei de Israel, e digam que assim diz o rei: Coloquem este homem na prisão e deem a ele somente pão e água, até que eu volte em segurança da batalha. Micaías respondeu: Se o rei voltar a salvo, o Senhor não falou por meu intermédio. Depois, virando-se para os que estavam ali ao redor, disse: Preste atenção naquilo que eu lhe disse. Então, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, levaram seus exércitos a Ramote-Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: Eu vou me disfarçar de modo que ninguém me reconheça, mas você vai vestido com as suas roupas reais. E foi o que eles fizeram, e ambos foram para o combate. O rei da Síria tinha dado essas instruções aos chefes dos carros de guerra: Não deem atenção a ninguém, seja soldado, seja oficial, só quero o rei de Israel. Quando os que conduziam os carros viram Josafá, rei de Judá, vestido em suas roupas reais, o atacaram, supondo que era o homem que procuravam. Mas Josafá clamou ao Senhor para salvá-lo, e o Senhor fez que os condutores dos carros deixassem o rei. Logo que os condutores dos carros descobriram que ele não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Mas um dos soldados sírios atirou por acaso uma flecha e feriu o rei de Israel no encaixe da sua armadura. Tire-me daqui, disse ele ao condutor do seu carro. Estou muito ferido. A batalha tornou-se cada vez mais violenta naquele dia, e o rei Acabe ficou apoiado em seu carro diante dos sírios até a tarde, mas ao pôr do sol ele morreu. 2 Crônicas, capítulo 19. Quando Josafá, rei de Judá, voltou para casa em paz ao seu palácio em Jerusalém, o vidente Jeú, filho de Hanani, saiu ao encontro do rei e lhe perguntou: Devia você ajudar os maus e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa do que você fez, a ira do Senhor está sobre você. Mas há algumas coisas boas em você, porque você mandou retirar as imagens vergonhosas de Aserá que havia no país e procurou ser fiel a Deus de todo o coração. Depois disso,
Josafá morou em segurança em Jerusalém. Mais tarde, ele saiu outra vez pela nação, viajando desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, para animar todos a adorarem o Deus dos seus antepassados. Nomeou juízes que colocou em todas as cidades fortificadas de Judá, dando a seguinte ordem: tomem cuidado, pois foi o próprio Deus que nomeou vocês, e ele ficará ao lado de vocês e os ajudará a fazer justiça em cada caso que for apresentado. Agora, que o temor do Senhor esteja com vocês para que não torçam a justiça a favor de ninguém, pois o Senhor, o nosso Deus, não tolera os que cometem injustiça, nem que façam acepção de pessoas nos julgamentos, nem que recebam presentes para julgar a favor de qualquer pessoa. Josafá estabeleceu tribunais em Jerusalém e colocou alguns levitas, sacerdotes e chefes de famílias para julgarem questões da lei do Senhor e as causas dos habitantes da cidade. Estas foram as instruções dadas a eles. Vocês devem agir sempre com fidelidade e com corações honestos, no temor do Senhor. Toda vez que os seus irmãos israelitas das outras cidades mandarem um caso para vocês resolverem, seja um caso de crime ou de desobediência às leis e aos mandamentos, decretos ou ordenanças, esclareçam o assunto para eles para que não cometam pecados contra o Senhor, para que a ira dele não venha sobre vocês e sobre eles. Se vocês fizerem isto, estarão livres de culpa. Amarias, o sumo sacerdote, ajudará vocês a tomarem as decisões finais nos casos de desobediência em assuntos sagrados. E Zebadias, filho de Ismael, líder da tribo de Judá, ajudará vocês nas decisões finais nos casos de desobediência às leis do rei. Eles contam com o auxílio dos levitas. Sejam corajosos no cumprimento dos seus deveres e que o Senhor esteja com aqueles que agirem corretamente. 2 Crônicas, capítulo 20. Mais tarde, os exércitos dos reis de Moabe, de Amon e dos Meunitas declararam guerra a Josafá e ao povo de Judá. Então informaram a Josafá: um enorme exército está vindo do além, do Mar Morto, da Síria, de Hazazon Tamar, isto é, En-Gedi. Josafá ficou muito perturbado e resolveu pedir ajuda ao Senhor e anunciou um jejum a todo o povo de Israel. Pessoas de todas as cidades vieram reunir-se em Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Josafá se colocou em pé no meio da congregação de Judá e de Jerusalém, no pátio novo do templo do Senhor, e fez esta oração: Ó Senhor, Deus de nossos pais, o único Deus que está nos céus, aquele que governa todos os reinos da terra, força e poder estão em suas mãos. Quem pode resistir ao Senhor? Ó nosso Deus, porventura o Senhor não expulsou os habitantes que moravam nesta terra diante de Israel, o seu povo? E não foi o Senhor que deu esta terra para sempre aos filhos do seu amigo Abraão? O seu povo passou a morar aqui e construiu esse santuário em honra ao seu nome, dizendo: se enfrentarmos alguma calamidade como guerra, doença ou fome, nós nos colocaremos diante deste templo onde o Senhor mora e clamaremos ao Senhor para salvar-nos em nossa angústia, e o Senhor nos ouvirá e nos salvará. Agora, pois, veja que estão aqui os exércitos de Amon, de Moabe e de Edom. O Senhor não permitiu que nossos pais invadissem aquelas nações quando Israel saiu do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Veja agora como eles nos retribuem, pois vieram para expulsar-nos da terra que o Senhor nos deu por herança. Ó nosso Deus, o Senhor não vai julgá-los? Não temos condições de enfrentar esse exército poderoso. Não sabemos o que fazer, mas estamos olhando para o Senhor. Todo o povo de todas as partes de Judá estava de pé diante do Senhor com suas mulheres e seus filhos e crianças de colo. Então o Espírito do Senhor veio no meio da assembleia sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia e bisneto de Jeilel, trineto de Matanias, levita, que era descendente de Asaf. Ele disse: escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém, e também o rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa deste exército poderoso, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã, desçam e ataquem esse exército. Vocês vão encontrá-los subindo nas ladeiras de Ziz, no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Mas vocês não terão de lutar.
Fiquem em posição de combate, fiquem firmes e vejam a incrível operação de salvamento que o Senhor realizará por vocês, ó povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo, nem fiquem desanimados. Vão enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Então, o rei Josafá inclinou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e o povo de Jerusalém fizeram a mesma coisa, adorando o Senhor. Depois, os levitas descendentes da família de Coate e de família de Coré levantaram-se para louvar o Senhor, o Deus de Israel, com hinos de louvor em alto som. Bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e chamou a atenção deles. Escutem-me, ó povo de Judá e de Jerusalém, disse ele. Creiam no Senhor, o seu Deus, e vocês terão sucesso. Creiam nos profetas do Senhor, e tudo sairá bem. Depois de consultar os chefes do povo, Josafá nomeou um coro para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, marchando à frente do exército. Eles cantavam assim: Louvem o Senhor, pois o seu amor dura para sempre. E no momento em que começaram a cantar e a louvar, o Senhor fez que os exércitos de Amon, de Moabe e de Edom, que estavam invadindo Judá, começassem a lutar entre si, e eles se destruíram mutuamente, pois os amonitas e os moabitas se revoltaram contra os seus aliados de Edom para destruí-los, e quando acabaram com os homens de Edom, começaram a destruir-se mutuamente. Assim, quando os homens de Judá chegaram a um local alto de onde se avista o deserto, até onde eles podiam ver, o chão estava coberto de corpos mortos. Não escapou nenhum só dos soldados inimigos. Então, o rei Josafá e seu povo saíram para tirar dos soldados mortos tudo o que podiam, e voltaram carregados de armas, animais de cargas, roupas e objetos de valor. Era tanta coisa que eles gastaram 3 dias saqueando, mas era mais do que eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje esse lugar é chamado de Vale de Beraca. Então, voltaram para Jerusalém com Josafá à frente do povo, cheios de alegria, porque o Senhor os salvou dos inimigos de maneira tão maravilhosa. Entraram marchando em Jerusalém ao som de harpas, liras e trombetas e se dirigiram ao templo. Quando os inimigos de Israel ouviram falar que o próprio Deus havia lutado contra os inimigos do seu povo, o temor de Deus caiu sobre eles. E o reino de Josafá continuou tranquilo, pois o seu Deus concedeu paz com todas as nações vizinhas. Ele se tornou rei de Judá quando tinha 35 anos de idade e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Azuba, filha de Sili. Ele foi um bom rei, como o seu pai Asa, e procurou seguir o Senhor, exceto pelo fato de não ter destruído os altares idólatras colocados nos montes, e o povo ainda não havia decidido seguir de coração o Deus de seus antepassados. Os demais acontecimentos do reino de Josafá, do início ao fim, estão escritos na história de Jeú, filho de Hanani, e foram incluídos no livro da história dos reis de Israel. Mas no fim de sua vida, Josafá, rei de Judá, fez sociedade com Acasias, rei de Israel, que era um homem muito mau. Eles fabricaram navios mercantes em Ezion-Geber para ir a Tarsis. Então Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá e disse: Já que você fez esse tratado com o rei Acasias, o Senhor destruirá o que você construiu. Assim, os navios se quebraram e naufragaram e nunca chegaram a Tarsis.